Olá! Hoje a gente vai mergulhar num cenário que é assim, a cara do pronto-socorro. Imagina só a cena. Um homem de 45 anos entra na emergência. Ele relata que há 2 dias as fezes dele estão muito escuras, quase pretas, e ele se sente tonto sempre que fica de pé. A partir daí, sabe, duas perguntas simplesmente explodem na cabeça de qualquer profissional. De onde exatamente está vindo esse sangue? E, mais importante, o que a gente precisa fazer agora para estabilizar esse paciente? Exatamente. E nesse agora, a primeira coisa é sempre o ABC. Vias aéreas, boa respiração e circulação. O famoso ABC. Isso. E no caso dele, a tontura já acende um alerta gigante no C de circulação. Ah, claro. Provavelmente a perda de sangue já está afetando a pressão. Então, antes de mais nada, é garantir que ele está estável. Acesso venoso, monitoramento. Certo. E só depois que a gente garante isso, aí sim começa a investigação. E a primeira grande divisão é essa. O problema está no andar de cima ou no andar de baixo do sistema digestivo. Certo. O trato gastrointestinal superior versus o inferior. Mas, assim, onde que a gente traça essa linha? Onde um acaba e o outro começa? Exatamente. Então, a fronteira anatômica é o ligamento de Treitz. Ele fica ali na junção do duodeno com o jejuno. Ok. Mas, para simplificar, o trato superior é o esôfago, o estômago e o comecinho do intestino delgado. O inferior é todo o resto, até o final. Entendi. E essa geografia é fundamental porque as causas, os suspeitos do sangramento, mudam completamente de uma região para outra. Faz todo sentido. Então vamos começar por cima. Se a gente suspeita que o sangramento do nosso paciente vem de lá, quem são os culpados mais comuns? O principal suspeito disparado é a doença ulcerosa péptica. As úlceras. Exato. São feridas que se formam na parede do estômago ou do duodeno. O perigo é que essa úlcera pode ir se aprofundando, sabe? E ela acaba corroendo um vaso sanguíneo que passa por ali. E aí o sangramento pode ser grande. Pode ser bem significativo. E é curioso, né? Porque uma úlcera, que parece uma coisa mecânica, uma ferida, muitas vezes tem a ver com a bactéria, a H. pylori. É uma ótima observação. Como que um bicho microscópico faz um estrago desses? É que a Helicobacter pylori é, assim, super adaptada a viver naquele ambiente ácido do estômago. Ela produz substâncias que neutralizam o ácido em volta dela e, ao mesmo tempo, danificam a camada de muco que protege a parede do estômago. Ah, ela tira a proteção. Exato. Sem essa proteção, o próprio ácido gástrico começa a agredir o tecido. E aí se forma a ferida. E tem um detalhe social interessante. Qual? A prevalência da H. pylori é bem maior em locais com saneamento básico mais precário. Isso a torna um grande problema de saúde pública em várias regiões. Entendi. E, além das úlceras, o que mais no trato superior pode causar um sangramento, assim, mais grave? O segundo grande vilão são as varizes esofágicas. Certo. Pense assim, são veias do esôfago que ficam dilatadas, tortas, com a parede super fininha, quase como um balão prestes a estourar. E por que elas aparecem? Geralmente em pacientes com doença crônica do fígado, tipo cirrose. O fígado doente é um tipo de congestionamento no sangue, e essa pressão toda volta e se acumula nessas veias do esôfago. Nossa. E aqui está o ponto mais crítico. De todas as causas de sangramento superior, as varizes são as que têm o maior potencial de gravidade. O sangramento pode ser súbito, volumoso, uma emergência mesmo. E tem também uma com o nome mais específico, a síndrome de Mallory-Weiss. Isso parece mais raro. É menos comum, sim. A síndrome de Mallory-Weiss são pequenas lacerações, tipo uns rasgos superficiais na mucosa do esôfago. E o que causa isso? Acontece depois de um esforço muito intenso de vômito. Alguém que passou muito mal, vomitou várias vezes com muita força. Esse esforço pode literalmente rasgar um pouquinho a parede do esôfago. E o sangramento é grande. Não, geralmente é pequeno. A pessoa nota umas raias de sangue no vômito, nada que se compare ao que uma úlcera ou uma variz pode causar. Entendi. Então, para o nosso paciente de 45 anos com fezes escuras e tontura, a gente estaria pensando mais em úlcera ou varizes. Mas e se o problema for no andar de baixo? O cenário muda muito. Muda completamente.
E a lista de possíveis causas fica ainda maior. Ok. Uma das mais comuns, principalmente em pessoas mais velhas, é a diverticulose. E aqui tem uma pegadinha que sempre confunde. Peraí, essa é aquela distinção clássica, né? Diverticulose e diverticulite. Exato. Porque eu sempre achei que a inflamação, o it, é que ia sangrar. Parece mais lógico. Pois é, parece mais lógico, mas é o contrário. A diverticulose é só a presença dos divertículos, que são umas bolsinhas que se formam na parede do intestino grosso. Certo. São essas bolsinhas que podem sangrar. Já a diverticulite é a inflamação de um desses divertículos e, nesse caso, o sangramento é bem raro. É um detalhe pequeno, mas que muda todo o raciocínio clínico. Que distinção importante. E além dos divertículos, o que mais pode sangrar lá embaixo? Bom, a gente tem a colite isquêmica, por exemplo, é basicamente um infarto da parede do intestino, quando o fluxo de sangue para uma parte do cólon diminui muito. Isso acontece mais em quem? Geralmente em pacientes mais velhos com outros problemas vasculares. Também existem as ectasias vasculares, que são tipo uns emaranhados de vasinhos frágeis. E as doenças inflamatórias? Sim, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Elas podem causar sangramento, mas geralmente vêm junto com diarreia, dor. E, claro, as hemorroidas, que são super comuns, mas raramente causam um sangramento volumoso a ponto de dar tontura. E tem uma causa que, apesar de rara, é descrita como uma verdadeira catástrofe. A fístula aortoentérica. Ah, esse é o pior cenário possível. É uma comunicação que não deveria existir entre a aorta, a maior artéria do corpo, e o intestino. Nossa! Imagina a pressão do sangue saindo direto da aorta para o sistema digestivo. O sangramento é maciço, fulminante. É uma emergência cirúrgica extrema. Felizmente, é muito rara. Ok. Agora a gente chega num ponto que, para mim, foi uma surpresa quando eu estava lendo o material. Qual? Eu teria apostado que um sangramento que aparece nas fezes, lá no final, teria começado na parte de baixo. Sim, é o que parece mais óbvio. Mas, aparentemente, a causa mais comum de sangramento que se manifesta no trato inferior é um sangramento do trato superior. Como assim? Parece um paradoxo, né? Mas faz todo o sentido fisiológico. Pensa bem, se o sangramento começa no estômago, o sangue não fica ali parado. Certo, ele segue o fluxo. Exato. Ele se mistura com o suco gástrico, começa a ser digerido e segue a viagem normal pelo intestino. Ele viaja metros e metros até ser expelido. Por isso, um sangramento lá de cima se manifesta lá embaixo. Faz sentido? E tem mais. A maioria dos sangramentos que se originam de fato no trato inferior para de sangrar sozinha. Os do trato superior, por outro lado, com frequência precisam de uma intervenção, como uma endoscopia, para estancar o sangramento. Isso muda toda a perspectiva. Então, voltando para o nosso paciente na emergência, tonto, com fezes escuras, como a equipe avalia a gravidade da situação? Primeiro, os sinais vitais. A tontura dele já é um sinal de hipotensão postural. A gente vai checar a pressão dele deitado, a frequência cardíaca. Procurando sinais de choque. Exato. Se ele tiver hipotenso, taquicárdico, pele fria, pegajosa, é emergência. Acesso venoso calibroso, começar a reposição de volume imediatamente. Depois, vem a conversa. A pergunta clássica é: foi um pingo ou foi um balde? Para ter noção do volume. Isso. Quantas vezes aconteceu? E hoje em dia a tecnologia ajuda muito nisso. Ah, sim. O celular, né? Uma ajuda gigantesca. Uma foto no celular do que o paciente viu no vaso sanitário ou no vômito vale mais que 1000 palavras. A descrição verbal é vaga. Era muito sangue, era escuro. A imagem nos dá uma noção real do volume, da cor. É uma ferramenta clínica, no fim das contas. Muito poderosa. E muito simples. E o histórico dele? Certos hábitos, remédios, tudo isso conta. Com certeza. Histórico de abuso de álcool ou doença do fígado já faz a gente pensar em varizes. E a lista de medicamentos é crucial. Quais são os principais? 3 grupos. Primeiro, os anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno. Eles agridem a parede do estômago. Segundo, os corticoides. E terceiro, os anticoagulantes tipo a varfarina. Saber se o paciente usa um desses é vital.
E até a comida pode enganar, né? Ouvi uma história sobre um isotônico vermelho. Ah, os falsos positivos. Acontece muito. Beterraba pode deixar as fezes super avermelhadas. E sim, a história do isotônico é um clássico. O paciente está com uma gastroenterite, vomitando. Aí, para se reidratar, ele toma litros da bebida. E entra em pânico. Exato. Horas depois, evacua um líquido vermelho vivo e acha que é uma hemorragia. Uma pergunta simples sobre a dieta pode evitar uma investigação enorme e desnecessária. É uma teia de informações bem complexa. Conectar os sinais do paciente, o histórico, os medicamentos, tudo isso ali, na pressão da emergência. Exatamente. E esse nível de conhecimento detalhado, saber diferenciar as causas, fazer as perguntas certas, identificar os fatores de risco, é o que se espera de um estudante que quer se destacar e estar pronto para a prática clínica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores, de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Certo. Então, antes mesmo da gente pensar em úlceras ou divertículos, a gente precisa ter certeza de que o sangue vem mesmo do sistema digestivo, descartar os impostores, digamos assim. Perfeito. O diagnóstico diferencial é o primeiro passo. Um sangramento nasal posterior, por exemplo, o sangue escorre pela garganta, a pessoa engole sem nem perceber. E esse sangue irrita o estômago. E pode ser vomitado. Outro que confunde muito é a hemoptise. Que é o sangue vindo do pulmão. Isso, pela tosse. E às vezes o paciente não sabe dizer se tossiu ou se vomitou sangue. E tem fontes ainda mais próximas que podem enganar, né? Sim. Um sangramento na gengiva, depois de ir ao dentista, e na parte inferior, as duas fontes mais comuns de confusão são as fissuras anais e as hemorroidas externas. Elas causam aquele sangue vivo no papel, mas que não se mistura nas fezes. Certo. E em pacientes do sexo feminino, é sempre importante diferenciar de um sangramento vaginal, que pode se misturar ali no vaso sanitário. Para a gente amarrar tudo isso, então, vamos falar a língua certa? Porque a terminologia aqui é super específica, né? Fundamental. Cada palavra diz muita coisa. Então vamos lá. Primeiro termo, hematêmese. Hematêmese é o vômito de sangue vivo, vermelho brilhante. Isso grita pra gente que o sangramento é recente, tá ativo e que o sangue não teve tempo de ser alterado pelo ácido do estômago. E o oposto disso seria o famoso vômito em borra de café? Exatamente, esse é o segundo termo. A aparência é essa mesma, um material escuro, granulado. O que isso indica? Nos diz que o sangue ficou parado um tempo no estômago, foi parcialmente digerido pelo ácido. A hemoglobina oxidou, mudou de cor. Geralmente indica um sangramento mais lento, ou que talvez até já tenha parado. Ok, agora vamos para o que o nosso paciente apresentou. As fezes. O termo é melena, certo? Perfeito. Melena. São fezes pretas, pastosas, brilhantes e com um cheiro muito forte, bem característico. A comparação clássica é com piche. E isso vem de onde? Isso é o resultado do sangue que veio lá do trato GI superior, viajou por todo o intestino e foi completamente digerido. A melena do nosso paciente é a principal pista que aponta para um sangramento no estômago ou do duodeno. E se o sangue nas fezes fosse vermelho? Aí o termo seria hematoquesia. É a presença de sangue vermelho vivo ou talvez um tom mais amarronzado misturado às fezes. O que geralmente indica um sangramento de origem baixa. Na grande maioria das vezes, sim. No cólon ou no reto, onde o sangue não tem tempo de ser digerido. A exceção é um sangramento superior muito, muito volumoso. Ah, o trânsito rápido. Isso. Se for tanto sangue que ele passa pelo sistema como uma avalanche, tão rápido que não dá tempo de digerir, ele pode sair vermelho lá embaixo, mas isso é mais raro. Resumindo, então, a gente partiu